renunciar somente porque pediram ali uma CPI para investigar, para instaurar ainda toda uma investigação, né? É por isso que a gente fala, e o pessoal todo de Rorainópolis, os moradores, eles têm consigo essa pergunta: o porquê da renúncia? Qual é a força oculta que fez o prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira, renunciar? Aqui em Boa Vista repercute que um dos motivos lógicos da renúncia do prefeito Leandro era justamente isso, que a CPI levaria ele à cassação e ele, sendo cassado pela Câmara, ficaria inelegível 8 anos. Uhum. E que o prefeito Leandro sonha na possibilidade de disputar um cargo de deputado estadual. Sendo cassado, ele ficaria inelegível. Então, se comenta muito justamente que uma das motivações do ex-prefeito Leandro em renunciar era justamente porque o círculo em torno dele começou a dizer: olha, você vai ser cassado, você vai perder o mandato e vai ficar inelegível. Se você renuncia, a Câmara faz um acordo e não toca em você. Mas, olha, até que dá para a gente colocar um contraponto nisso, porque é uma CPI que ainda estava na fase de pedir documentações. De repente, você imaginar que o prefeito ia renunciar ou renunciou com medo de ser cassado, ficar inelegível, não seria muito de se entender ali, porque seria prever muito um futuro, né? Claro que ele poderia ser afastado, poderia ter sido responsabilizado, mas, ao ponto de ficar inelegível, seria uma coisa muito mais difícil, até a própria cassação, por 2/3, né? Para você ter uma ideia, a CPI não deu em nada, né? Os vereadores que iniciaram essa CPI se calaram, não houve relato conclusivo da CPI, não houve, o presidente da CPI também se calou-se, todos sumiram e nada aconteceu. No município de Rorainópolis, a gente tem uma situação do prefeito, do atual prefeito, Pinto do Equador, que era vice do Leandro, assumiu e é candidato à reeleição. Ele é candidato à reeleição. E a gente tem, no município, outras candidaturas de oposição. A gente tem o pastor Ranielli, a Nilda Reginato, a Paula Batista, o vereador Marcinho e o doutor Átila. Eu queria que a gente aqui começasse a dar uma volta para a gente fazer uma análise de cada uma dessas candidaturas, de acordo com o potencial eleitoral, porque você conhece a política da cidade de Rorainópolis, e o potencial político de quem está apadrinhando essas candidaturas e os partidos que eles estão. Então, nós vamos iniciar, com relação a essas pré-candidaturas, pelo o pastor Ranielli. O pastor Ranielli é um pastor da Assembleia de Deus e que colocou o seu nome também como pré-candidato. Qual a avaliação que você faz da pré-candidatura do pastor Ranielli? Olha, Fara, o pastor Ranieri, ele tem um grupo pronto, que é a Assembleia de Deus, a AD Brasil. Eles são muito fortes em Rorainópolis, eles têm ali, cada distrito, vicinais, nas vilas, inclusive no Baixo Rio Branco, eles têm ali os seus representantes que, na política, também os seguem, e são unidos nesse sentido também. O pastor Ranieri, ele tem liderado, inclusive, em outras campanhas, né, o grupo no apoio dos candidatos da igreja. Agora, não dá para saber exatamente sobre o pastor Ranieri na questão candidatura futura, porque ele não definiu o partido. Hoje ele está no PL, que tem também a candidata Nilda Reginato, né, no próprio partido do PL. Então, são 2 candidatos. É um bom nome, tem um grupo bom, não anunciou ainda de verdade oficialmente a candidatura, se será pré-candidato, né? Anunciou ali paralelo um grupo, a Nilda Reginato, mas deve-se destacar a força, sim, do pastor Ranieri.
através da Assembleia de Deus. E é um bom nome, né? É uma pessoa muito respeitada no município de Rorainópolis. Seus valores, com certeza. A gente tem também essa outra candidata, que é uma mulher, que é a esposa do Moacir Reginato, a Nilda. Então, a Nilda, ela estava no MDB, e eu me lembro que aqui no programa Fatos Não Esquecidos, eu fui o primeiro a anunciar de que ela sairia do MDB. Eu lembro, verdade. E muita gente me criticou que isso nunca ia acontecer. E ela, de fato, saiu do MDB e foi justamente para o PL. Qual a tua avaliação com relação ao nome da Nilda como pré-candidata lá do município? A Nilda, ela tem hoje nas mãos o PL e a segurança do partido, segundo a gente vê nos comentários das redes sociais, que o partido lançará ela candidata a prefeito. Então, a Nilda tem essa segurança partidária. Inclusive, é o partido do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, né? Nós sabemos que o partido, por ser do ex-presidente, está ligado ao ex-presidente, ele induz, é tendencioso à aceitação de voto no estado de Roraima por completo e no município de Rorainópolis também. Agora, a gente vê ainda essas candidaturas, né, e a candidatura da Nilda, ainda muito em passos lentos. Ainda não é aquela candidatura que deu partida e está buscando grupo, está buscando consolidação, está formando um partido para lançar candidatos a vereadores. Isso ainda está muito lento, mas a gente vê que existe uma grande probabilidade que ela possa estar disputando as eleições, sim, e com um partido muito forte. A outra candidatura que repercute muito no município de Rorainópolis é a candidatura do doutor Átila. E o doutor Átila foi seu parceiro de chapa na candidatura há 4 anos atrás. Exato. Onde você foi vice do doutor Átila. Aí vem justamente a minha pergunta. Qual o potencial dessa candidatura e aquilo que não dá a ele justamente uma potencialidade eleitoral? Qual o ponto forte do doutor Átila e o ponto fraco da sua candidatura? Veja, falar disso, a gente estivemos juntos, eu com o doutor Átila, nas eleições de 2020, eu era presidente da Câmara, no meu 3º mandato de vereador, e a gente compôs chapa, eu no Democrata e ele no PSD, né? E perdemos a eleição para o Leandro, que fez a sua reeleição. O Átila é uma figura pública no município de Rorainópolis, é um médico muito conceituado, muito bem aceito, com um bom trabalho realizado, mas no campo da política, ele não faz política, ele não agrega grupo. E por que não agrega? Porque mantém distância de pessoas que trabalham com política, mantém distância, muitas vezes em contato com o povo, para falar das questões políticas do município. Inclusive, pós a sua derrota, pós a nossa derrota em 2020, ele silenciou para todo o grupo. Ou seja, o doutor Átila, ele deu um silêncio de mais de 2 anos para todos aqueles que lhe acompanhavam no grupo de 2020. E depois, passado aí quase 3 anos, ele começa a surgir, ressurgir, e aí chegou novos nomes, chegou novas parcerias, e o grupo foi dispersando, e eu vejo hoje muito mais complicado para ele. O doutor Átila, realmente, ele tem justamente esse potencial eleitoral de um público já muito consolidado, mas a análise que eu tenho falado com a classe política do município de Rorainópolis é que ele já bateu no teto, o que ele tinha de crescer, ele já cresceu. Exato. Mas, fora a candidatura do doutor Átila, a gente tem o vereador Marcinho. O vereador Marcinho também
colocou o seu nome como pré-candidato pelo União Brasil e tem hoje o apoio de um deputado estadual, que foi o deputado estadual com a maior votação no município de Rorainópolis, que é o meu amigo Jorge Everton. Qual a sua avaliação da candidatura do Marcinho? Fará, o Marcinho, vereador de primeiro mandato, que pertence ao grupo do deputado estadual Jorge Everton, que tirou mais de 1.400 votos em Rorainópolis. E uma coisa é importante destacar, uma coisa é o grupo e a aceitação do Jorge Everton em Rorainópolis, outra coisa é a aceitação do vereador Marcinho para prefeito em Rorainópolis. Porque tudo é analisado pelo seu posicionamento, e falta no Marcinho posicionamento. Como é que o vereador lança o nome para prefeito, diz que vai ser candidato a prefeito, ou quer ser um pré-candidato a prefeito, e não vai para o enfrentamento das questões negativas do município de Rorainópolis, na educação, que tem tantas, na saúde, que são muitas, nas questões de infraestrutura e tantas outras dentro do município, e o vereador não se movimenta, se cala, se curva. Como é que você vai entender que, de fato, um vereador quer, de fato, ser candidato a prefeito calado para tudo? E detalhe, está acontecendo aí as conversações dos partidos republicano, PP e União Brasil. Isso acontecendo, se acontecer a federação disso, que eles querem unir, né, para tornar uma federação, se isso acontecer, esses partidos vão andar junto. E aí resta para o Marcinho uma composição, quem sabe, lá com republicanos ou com o PP. Perfeito, perfeito. Leitura realmente perfeita. No município de Rorainópolis, teve uma candidatura que foi um fenômeno, que é justamente a candidatura da primeira-dama do estado, lá de São Luís do Anauá. Paula Batista se consolidou como uma grande liderança no município de Rorainópolis, e, ao contrário do que diz o doutor Átila, as pesquisas que eu vi, a Paula Batista lidera. Como é que você avalia o potencial da candidata Paula Batista lá no município de Rorainópolis? Fará, é um nome novo que surgiu no município de Rorainópolis. E aí, todas essas questões que a gente falou aqui, a distância de uns candidatos, a rejeição de outros, abriu um corredor para chegar alguém de fora e implantar uma esperança, mostrar uma referência, porque aí, no caso da Paula, ela tem uma referência a São Luís do Anauá, do seu marido James Batista. E o James faz um trabalho excepcional dentro do município de São Luís do Anauá. De cada 10 eleitores, 7 aprovam. Uma aceitação muito grande, extraordinária. Né? Pagando em dias, pagando o prestador de serviço, pagando o funcionário público, conseguindo recursos, campeão de recursos no estado de Roraima. O município está um canteiro de obras. Está um canteiro de obras o município. E aí, esse análise que o povo hoje faz é o quê? Ter alguém na gestão da prefeitura de Rorainópolis que possa trazer a esperança, renovar essa esperança para o povo. E, claro, no mundo imaginário? Não, no mundo real, aquilo que já é visível no outro município. Né? É visível, é possível, porque eles olham para São Luís, os moradores de Rorainópolis, e veem as coisas acontecendo de fato. Aí você... Um orçamento menor. Claro que aí nasce a esperança, e com um orçamento menos da metade de Rorainópolis. É verdade. Então, a Paula Batista, ela tem hoje a grande aceitação, ela renovou a esperança das pessoas no município de Rorainópolis, e, claro, o trabalho realizado pelo James Batista, lá em São Luís do Anauá, faz com que o povo de Rorainópolis acredite em dias melhores e tem aí a referência, tem trabalho, tem seriedade. E, sem dúvida nenhuma, há grande possibilidade de fazer um grande governo, sim, porque Rorainópolis está aí na peia, é um município, depois da capital Boa Vista, é o maior município. E está na peia durante aí praticamente mais de 7 anos.
Uma outra candidatura, Márcio, é a do atual prefeito. O atual prefeito herdou a prefeitura e me parece, se não me falha, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, ele também herdou a rejeição do prefeito Leandro. Como você avalia o potencial eleitoral do Pinto do Equador e a desvantagem dele nessa disputa? Fará, aí é um outro ponto muito importante que deve ser observado. Porque quando o Leandro reelege em 2020, ele traz de vice o Pinto do Equador e um grupo com ele. E o Leandro não administrou sozinho a prefeitura. O Leandro administrou a prefeitura com um grupo e com o vice. Mas o vice opinou? Opinou. O vice indicou a secretária de Educação, o vice Pinto do Equador, à época, indicou a Secretaria de Obras, indicou a Secretaria de Serviço Urbano, de Ação Social, passou o dedo dele, a indicação dele, esses grandes cargos e essas grandes secretarias no município. E aí, quando chega toda essa situação de renúncia do Leandro, e ele toma posse, ele começa ali ter que organizar os problemas que ele ajudou causar. E um detalhe, caminha mais uma vez para a reeleição no município de Rorainópolis, o que o povo de Rorainópolis, na verdade, não tem mais aquela ansiedade que teve na passada, porque foi uma decepção a reeleição. E detalhe, a reeleição que se pretende é a continuação do mesmo grupo. Perfeito. Eu gostaria que a gente passasse agora a gente fazer uma avaliação da gestão do prefeito Pinto, Pinto do Equador. O Pinto tem as suas dificuldades, mas também tem a sua potencialidade lá dentro do município. Tem grandes apoios no Estado. Né? Então, e tem um arco de aliança. O governador Antônio Denário está dispondo dinheiro dentro da prefeitura. Exato. O senador Messias está alocando muito dinheiro aonde seria também colocado em outros municípios. Muito importante, uma força muito importante em Rorainópolis. E tem o deputado Marco Jorge e o outro grupo que lhe cerca. E aí eu quero justamente fazer essa pergunta e ver a tua avaliação, pela tua experiência de presidente de Câmara, que tem discutido o orçamento, a política do local, a tua vivência como comunicador, como você avalia hoje a gestão do Pinto e qual a perspectiva que ele tem de melhora, ou não, lá no município de Rorainópolis? Olha, Fará, o Pinto assumiu como prefeito dia 3 de outubro. Né? Então, de lá para cá, ele está aí, digamos, com 3 meses para 4 meses. Né? Agora, você faz uma análise que ele já tinha influências dentro dessa prefeitura antes. Né? Você sabe o que é educação no município de Rorainópolis? São 40 milhões por ano, o orçamento da educação. E ele tinha influência na secretaria como um todo. Ele assumiu como prefeito. Ele indicou a secretária? Ele indicou a secretária de Educação, entre outros secretários também. E aí, ele, quando assume, em dia 3 de outubro, a prefeitura de Rorainópolis, e ali passa a ser o prefeito, ele começa a ter um mundo de problema ao redor dele para resolver. É claro que Rorainópolis tem muitos problemas, é claro que Rorainópolis tem muitas ruas para organizar, tem muita rua para iluminar, mas tem muito dinheiro entrando no município de Rorainópolis. Por exemplo, o Linhão de Tucuruí está passando as margens ali da BR-174, né, vai passar dentro do município e vai deixar uma arrecadação de mais de 50 milhões de reais no município de Rorainópolis. Aí você olha, por exemplo, o que já caiu de dinheiro agora, no ano de 2023, foi ali um recurso de forma inesperado, né? Um inesperado entre aspas, porque estava fora do orçamento, estava fora das emendas parlamentares, fora dos convênios do Estado, fora dos repasses do Estado, mas é uma contribuição
do imposto que o Leão tem que deixar, que é o ISS. E aí é muito dinheiro, fora as emendas federais, fora o recurso que o Estado está colocando, está ajudando, né? O senador Messias de Jesus tem colocado recurso, entre outros deputados federais e senadores têm colocado recurso em Rorainópolis, mas não para só aí. Veja o que o Pinto fez quando ele assume, dia 3 de outubro, a prefeitura. Ele corta 33% do salário dos professores, que já vinham recebendo há mais de 20 meses. O ex-prefeito Leandro pagava todos os professores com esse aumento de 33%, que ele acatou, o aumento dado pelo governo federal. E aí, o Pinto, quando chegou na prefeitura, que assume a prefeitura, ele vai e tira esses 33%, e está tirado até agora, um prejuízo para a classe, um prejuízo econômico para o município de Rorainópolis, porque você pegar e perder do seu salário 33%, é a terça parte do seu salário retirado. E isso abala e afeta também a economia de qualquer município. E aí, você olhar para Rorainópolis, até agora não tem ação nenhuma. A ação de iluminação pública que aconteceu no município é a emenda parlamentar do doutor Irã, né, quando era deputado federal ainda. E a expectativa que se tem é muito mínima, é que pelo menos consiga se manter a folha pagando em dias, já que está caindo tanto dinheiro do ISS desse Leão de Tucuruí. Porque aí, aquele problema que o Leandro tinha, hoje o Pinto do Equador não tem mais, porque o Pinto do Equador tem o dinheiro do ISS, o Pinto do Equador tem a arrecadação que o Leandro não tinha e tem, inclusive, o apoio do governo do Estado e de outros políticos que o próprio Leandro não tinha. É uma análise muito realista com relação ao processo. Mas, Márcio, você foi presidente da Câmara Municipal lá de Rorainópolis, e teve 3 mandatos, conhece a questão da administração, da gestão da Câmara, do papel da Câmara, mas em meio a essa turbulência de denúncia da Polícia Federal, se fosse no direito dizer a fumaça do bom direito, com relação à possibilidade de corrupção dentro da educação, uma CPI aberta e uma CPI que não trouxe satisfação para a população da cidade de Rorainópolis. Como o ex-presidente da Câmara de Vereadores do município de Rorainópolis avalia a atuação da Câmara de Vereadores em meio a toda essa questão? Infelizmente, a Câmara de Vereadores do município de Rorainópolis, ela silenciou. Ficou um silêncio profundo. Porque, veja, eu não quero aqui responsabilizar todos os vereadores, mas colocar aqui um peso sobre aqueles que assinaram a CPI, que foram 5 vereadores. Eles se calaram. Inclusive, eu apresento um programa na Rádio Autoastral, que é o Debatendo Rorainópolis, eles foram por 2 vezes falando sobre toda essa questão, que é uma investigação, que ia investigar, e aí sumiu, nada aconteceu. Pior que isso, foi que a Câmara de Rorainópolis, Fará, ela sustou, conforme manda e determina o regimento interno da Câmara Municipal de Rorainópolis, a Câmara sustou o decreto do prefeito Pinto do Equador, que retirou os 33% dos professores. E o Pinto não respeitou, o prefeito Pinto do Equador não respeitou a Câmara, recorreu para o juiz da comarca de Rorainópolis, o juiz negou para ele o pedido de liminar, ele recorreu ao Tribunal de Justiça, foi negado também, ele se aquietou, mas mesmo assim não cumpriu o que a Câmara de Rorainópolis aprovou, que foi a sustação do seu decreto que retirou 33% dos professores. E aí a Câmara poderia ter pedido o afastamento do prefeito por desrespeitar, né, o legislativo, né, o órgão fiscalizador. E a decisão judicial, né? Também. Né, além da decisão judicial, tinha a primeira decisão, que foi a da Câmara. O juiz apenas não
concedeu o pedido do prefeito. Mas aí o prefeito calou, não cumpriu, a Câmara silenciou e se calou de forma geral. Nesse caso, prevaricou. Prevaricou, e isso é muito negativo. Agora, a gente sabe que o Legislativo é uma unidade. É preciso que haja uma maioria. É preciso que haja um quantitativo. A CPI, que foi enterrada com os 5 vereadores, se você perguntar de um a um, ninguém diz o porquê não concluiu a CPI. E nada aconteceu. Ou seja, tratava-se de investigação do recurso do Fundeb. Isso parece aquela história do advogado que chegou para um certo juiz e chegou com a mala de dinheiro e disse, olha, meu cliente é inocente. E aí o juiz disse, olha, pelo que eu entendo, o seu cliente ele está condenado. Aí ele abriu a mala, o juiz viu o dinheiro, ele disse, mas pelo que eu vejo, ele é inocente. Me parece muito com as coisas lá da Câmara Municipal. Márcio, eu quero aqui, primeiro, deixar o meu agradecimento aqui pelo teu esclarecimento, dizer da oportunidade, do privilégio de ter aqui você nesse nosso programa. E eu quero aqui deixar um espaço para que você fale com os ouvintes da Rádio Parente, com os seguidores aqui do nosso programa Fatos Não Esquecidos e com o seu povo da cidade de Rorainópolis. Você deixa aqui as suas mensagens, suas considerações finais. Fora, eu queria agradecer, eu que lhe agradeço, né? A gente sempre troca aí os espaços, o direito de você ir lá em Rorainópolis falar no meu programa, e a gente participa aqui, inclusive, traz informações, né, sérias e positivas, né, para você poder sempre estar falando sobre Rorainópolis. Da mesma forma, a gente acompanha de outros municípios. Hoje, esse canal Fatos Não Esquecidos, né, de fato, ele mostra a realidade da política no estado de Roraima. E agora aqui você na Rádio Parente, né, que está levando muito mais longe para muito mais pessoas, né, o conhecimento dos fatos não esquecidos. Eu quero agradecer e quero aqui dizer a todos os ouvintes da Rádio Parente, aos amigos que são de Rorainópolis, que estão de passagem, que estão nos ouvindo nesse momento, quero aqui dizer ao povo de Rorainópolis, dizer ao povo do município de Rorainópolis que a esperança de dias melhores não pode morrer. A esperança de dias melhores, ela tem que se manter viva, porque aquilo que não deu certo no passado, não adianta insistir e acreditar que no futuro vai dar certo. É sonhar com novas expectativas, acreditar em nomes novos na política e, com isso, exercer a democracia e lutar para que o nosso município, para que o município de Rorainópolis possa ter de verdade um gestor, uma gestora que queira trabalhar para o bem do povo. Assim, em todos os outros municípios do estado de Roraima, assim na capital e assim no nosso estado. Márcio, eu quero agradecer a tua presença. Acho que essa conversa foi muito esclarecedora. E quem teve o privilégio de estar nos ouvindo ou nos assistindo nos nossos canais nas redes sociais do nosso programa Fatos Não Esquecidos, vão compreender o município de Rorainópolis, com suas virtudes, com seus defeitos e com as potencialidades de cada um dos candidatos a prefeito ali da cidade. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento e dizer justamente isso. A gente, Fatos Não Esquecidos, tem uma parceria junto com o Márcio, lá em Rorainópolis, e sempre ele tem nos honrado em dias de sábado, em estar repassando justamente as informações do estado de Roraima, de outros municípios, no programa que tem a maior audiência no município de Rorainópolis. Quero deixar aqui o meu agradecimento. Eu quero também deixar aqui, fazer aqui justamente um esclarecimento para a nossa população com relação ao nosso programa.
Nesses últimos 8 dias, o programa Fatos Não Esquecidos tem rebatido notas de alguns candidatos que, ao ser noticiado fatos que prejudiquem as suas candidaturas, têm colocado nota essas, que não corresponde com as verdades dos fatos, e isso demonstra total despreparo para a função do exercício da função pública. Porque o homem público ele tem que estar preparado para que todas as suas atitudes sejam analisadas pela população do Estado de Roraima, do seu município, de qualquer maneira, ou positiva ou negativa. Aqui no nosso programa Fatos Não Esquecidos, a nossa missão é levar os fatos e trazer justamente a reflexão de que são fatos importantes que jamais podem ser esquecidos. Por isso, só essa semana nós já respondemos 2 notas, e a nossa resposta, eu tenho recebido aqui centenas de mensagens de solidariedade, lá do município de Amajari, e aqui fazendo a correção, o nome do pré-candidato lá não é Adelmo, é Adelson, e aí os moradores muito carinhosamente disseram, ó, Fará, nota perfeita, mas tu errou no nome do pré-candidato, não é Adelmo, é Adelson. Então, pré-candidato Adelson, a gente está também abrindo espaço, porque o nosso programa ele não tem candidato a prefeito em nenhum município. Nós abrimos o mesmo espaço para todos os pré-candidatos sobre o mesmo critério. Da mesma maneira, a gente está fazendo isso no município de Rorainópolis, onde o doutor Átila se sentiu ofendido por uma repercussão de um fato que foi repercutido aqui no nosso programa. Dizer ao doutor Átila que a nossa resposta foi equivalente à nota que o senhor, de maneira injusta, levantou com relação ao nosso programa. No entanto, não há espaço nesse apresentador para ódio, para rancor, e eu quero dizer tanto ao doutor Átila e tanto ao Adelson, lá do município do Amajari, que o programa Fatos Não Esquecidos está aberto para que, assim como todos os outros pré-candidatos, os senhores tenham a oportunidade de vir aqui no nosso programa e expor as causas e as motivações de suas candidaturas. E será sempre aqui no nosso programa muito bem recebido, ao ponto de dizer e reconhecer a grandeza da pré-candidatura de cada um dos dois. Somos 2 excelentes, bons candidatos. No entanto, o nosso programa tem o dever e a obrigação de defender a nossa honra, a verdade e combater os fake news. Por isso, nós estamos fazendo justamente esse esclarecimento. A outra resposta que nós tivemos foi com relação ao presidente do PL. É isso mesmo. Deilson Bolsonaro é um amigo particular, a quem eu tenho muito respeito. Acredito que a assessoria dele errou, simplesmente quando ele colocou que o programa Fatos Não Esquecidos estava propagando fake news, em dizer que o presidente tinha dito a nós de que haveria possibilidade, sim, do PL lançar a vice da chapa da Paula Batista. E nós mostramos, mas também aqui não há nenhum tipo de rancor com o presidente do PL, a quem eu reputo ser um homem honesto, sério, e eu tenho particularmente profundo respeito e carinho. Da mesma maneira, quero aqui também esclarecer à população que não há nenhuma desavença entre eu e o doutor Assis Lasmar. Assis Lasmar é um amigo e muito querido, nós já tivemos embates e construímos várias coligações históricas aqui no estado de Roraima, em dado momento do mesmo lado, do outro momento de lados opostos, mas sempre tratando com muito
com muito respeito. E o Assis Lasmar, hoje, a gente tomando um café ali no ambiente na frente da maternidade, ele ainda me fez uma correção. Assis Lasmar me disse que muita gente disse, e agora, Assis, o que você vai fazer? E ele disse, olha, eu não vou fazer nada, o Fará falou a verdade. Só uma coisa que ele tinha que reparar, é que eu não sou apenas conselheiro da Codesaime, eu sou presidente do Conselho da Codesaime, do Conselho Fiscal da Codesaime. Está aqui, Assis, feito justamente a nossa reparação. E dizer o seguinte, a minha relação de carinho, de respeito com Assis e com o presidente do PL é a mesma. Inclusive, amanhã eu vou estar lá no PL tomando um café e conversando com Assis Lasmar e com o presidente do PL, o meu amigo Deilson Bolsonaro. Dizer que na política é justamente isso. O que deve haver é justamente posições antagônicas de uma determinada realidade. Mas nunca pode caber o ódio, a violência, porque numa sociedade madura, discutindo um processo político em um regime republicano, é bom saber que nenhum dos lados são proprietário do poder. O poder emana do povo e em seu nome será exercido. Por isso, Fatos Não Esquecidos estará sempre aqui, defendendo o interesse do Estado Democrático de Direito, da República, que é aquilo que pertence ao povo, e, mais ainda, levando a verdade e combatendo os fake. Eu sou Fará Mesquita, e isso é fato, não é fake.